E aí, pessoal, nas profundezas do oceano existem mistérios que até hoje o ser humano não conhece e provavelmente nunca conhecerá. Existe uma lenda chamada Leviatã, um monstro, uma criatura que está descrita na Bíblia. Vamos conhecer essa história? Vem comigo! Existem lugares na Terra onde a luz jamais chegou. Regiões tão profundas que a pressão esmagaria qualquer ser humano em questão de segundos. Um mundo de escuridão absoluta, onde criaturas desconhecidas deslizam silenciosamente por um oceano que permanece, até hoje, em grande parte inexplorado. Enquanto satélites revelam montanhas em planetas distantes, telescópios observam galáxias a bilhões de anos-luz, os abismos do nosso próprio planeta continuam escondendo segredos que desafiam a imaginação. Desde os primeiros navegadores, histórias atravessaram gerações. Relatos de sombras gigantescas surgindo sobre os navios, ondas que pareciam mover-se por vontade própria, criaturas tão enormes que fariam uma embarcação desaparecer em poucos instantes. Seriam apenas lendas? Ou testemunhos de algo que a humanidade jamais conseguiu compreender. Entre todas essas histórias, um nome permaneceu vivo durante milhares de anos. Um nome que desperta medo, fascínio e incontáveis debates. Nas antigas escrituras, ele é descrito como uma criatura impossível de dominar, um ser colossal, coberto por escamas impenetráveis, cuja força simboliza o caos absoluto. Para muitos, era uma metáfora do poder da natureza. Para outros, um animal real cuja existência se perdeu no tempo. Mas a história do Leviatã vai muito além da religião. Civilizações antigas já falavam sobre monstros marinhos muito antes de os textos bíblicos serem escritos. Povos separados por milhares de quilômetros compartilhavam descrições surpreendentemente semelhantes. Serpentes gigantes, dragões das águas, criaturas capazes de emergir das profundezas para destruir embarcações inteiras. Coincidências? Imaginação coletiva? Ou fragmentos de encontros com animais desconhecidos? A própria ciência moderna admite que conhecemos apenas uma pequena parte do fundo dos oceanos. Novas espécies continuam sendo descobertas todos os anos. Algumas vivendo em condições que até pouco tempo atrás eram consideradas impossíveis para qualquer forma de vida. Isso levanta uma pergunta inevitável: se ainda existem regiões inteiras do oceano que nunca foram exploradas, o que realmente pode estar escondido nas profundezas? Vamos investigar os antigos textos, analisar relatos históricos de marinheiros, conhecer criaturas marinhas que realmente existem, descobrir como Leviatã atravessou milênios para se tornar um dos maiores símbolos do desconhecido. Esta não é apenas a história de um monstro, é a história do medo humano diante da imensidão do oceano, de um mistério que sobreviveu ao tempo, da possibilidade inquietante de que as profundezas ainda guardem segredos que jamais foram revelados. Muito antes de o Leviatã inspirar filmes, livros e lendas modernas, seu nome já estava registrado em um dos textos mais influentes da história da humanidade. As primeiras referências conhecidas aparecem nas antigas literaturas hebraicas, escritas há milhares de anos. Nelas, Leviatã não é apresentado como uma simples criatura marinha, e surge como um ser colossal, misterioso e praticamente indestrutível, cuja existência simboliza um poder que nenhum ser humano seria capaz de enfrentar. A descrição mais detalhada está no livro de Jó. Nesse relato, Deus desafia Jó a refletir sobre os limites da capacidade humana. Entre diversos exemplos da grandiosidade da criação, surge o Leviatã. Mensagem muito clara: se o homem sequer consegue dominar essa criatura, como poderia compreender plenamente os desígnios do Criador? O texto descreve um animal revestido por escamas tão resistentes que nenhuma arma seria capaz de perfurá-las.
seus dentes inspirariam terror. Sua força faria o mar ferver na sua passagem, enquanto sua simples presença seria suficiente para provocar medo até nos guerreiros mais corajosos. Ao longo dos séculos, algumas traduções interpretaram essa passagem de forma literal. Outras entenderam a descrição como uma poderosa metáfora, representando o caos, a destruição e as forças da natureza que escapam completamente ao controle humano. Mas o Leviatã não aparece apenas no livro de Jó. Nos Salmos, ele é mencionado como uma criatura criada por Deus para habitar os mares, reforçando a ideia de que até os seres mais assustadores estariam sob a autoridade divina. Já no livro de Isaías, o Leviatã assume uma imagem ainda mais simbólica. Ele é retratado como uma serpente monstruosa que, em um momento de julgamento, seria derrotado por Deus, representando a vitória da ordem sobre o caos. Essas histórias, diferentes passagens, fizeram surgir inúmeras interpretações ao longo da história. Alguns estudiosos acreditam que Leviatã poderia ter sido inspirado em animais conhecidos da época, como grandes crocodilos do Oriente Médio. Outros sugerem que marinheiros antigos podem ter observado baleias, tubarões gigantes ou outras criaturas marinhas desconhecidas, transformando esses encontros em narrativas cada vez mais grandiosas. Ainda, quem defenda que o Leviatã jamais pretendeu representar um animal real. Para essa corrente, ele seria uma figura literária criada para expressar uma verdade espiritual. Existem forças no universo muito maiores do que a capacidade humana de compreender ou controlar. Mas uma pergunta permanece: se o Leviatã era apenas um símbolo, por que civilizações diferentes em épocas distintas também falavam sobre monstros gigantes escondidos nas profundezas? É exatamente essa coincidência que nos leva ao próximo capítulo, onde voltaremos ainda mais no tempo, para descobrir que a história do Leviatã pode ter começado muito antes das escrituras. A história do Leviatã pode ser muito mais antiga do que imaginamos. Séculos antes dos textos bíblicos serem escritos, povos do Antigo Oriente Próximo já narravam histórias sobre criaturas gigantescas que habitavam os mares e representavam o caos primordial. Na antiga Mesopotâmia, onde floresceram algumas das primeiras civilizações da humanidade, os oceanos eram vistos como um território desconhecido e ameaçador. Entre seus mitos, surge a figura de monstros marinhos associados às forças da destruição, capazes de desafiar até mesmo os deuses. Mais a oeste, na antiga cidade de Ugarit, localizada às margens do mar Mediterrâneo, textos preservados por milhares de anos mencionam uma serpente colossal chamada Lotã, descrita como um monstro de várias cabeças. Ela simboliza o caos e precisava ser derrotada para que a ordem fosse restaurada. Para muitos historiadores, as semelhanças entre Lotã e Leviatã são impressionantes. Ambos aparecem como serpentes marinhas gigantescas, ligados ao poder destrutivo das águas e ao eterno confronto entre a ordem e o caos. Essas histórias atravessaram gerações, foram transmitidas entre diferentes povos, e ao longo do tempo, assumiram novas formas. Quando os antigos escritores hebreus registraram Leviatã nas escrituras, é possível que já estivessem dialogando com tradições muito mais antigas, adaptando esses símbolos à sua própria visão religiosa. Mas uma dúvida permanece: será que todas as civilizações criaram monstros semelhantes apenas pela força da imaginação? Ou estariam tentando explicar encontros reais com criaturas gigantes que habitavam mares ainda desconhecidos? Enquanto a resposta continua perdida nas profundezas da história, uma coisa é certa: o medo do oceano sempre acompanhou a humanidade. E, em breve, esse medo deixaria de existir apenas os mitos para ganhar força nos relatos de homens que juravam ter visto algo impossível surgir diante de seus navios. Durante séculos, o oceano foi um território praticamente desconhecido, sem mapas precisos e cercados por águas que pareciam infinitas. Marinheiros enfrentavam não apenas tempestades, mas também o medo do que poderia existir sobre a superfície. Em diários de bordo e relatos históricos, alguns tripulantes afirmavam ter visto criaturas gigantes acompanhando embarcações, longos corpos serpentinos rompendo as ondas e sombras tão imensas que faziam navios inteiros mudar de rota. Embora muitos desses relatos possam ter sido fruto da baixa visibilidade, do medo ou da confusão em baleias, lulas gigantes e outros grandes animais marinhos, eles alimentaram uma crença que atravessou gerações, a de que os oceanos escondiam monstros ainda desconhecidos. Cada novo testemunho reforçava uma antiga lenda, e, para muitos marinheiros,
Havia apenas um nome capaz de representar aquele terror que surgia das profundezas: Leviatã. Mas será que a ciência moderna encontrou alguma evidência de criaturas capazes de inspirar essas histórias? É o que vamos descobrir a seguir. Durante muito tempo, criaturas gigantes dos oceanos foram tratadas apenas como lendas, mas, à medida que a ciência avançou, algumas descobertas mostraram que a realidade pode ser tão impressionante quanto os mitos. Hoje, sabemos que os mares abrigam animais de dimensões extraordinárias, como as lulas colossais, capazes de atingir vários metros de comprimento, e as cachalotes, predadores mergulham a profundidades extremas em busca de alimento. A paleontologia também revelou a existência do gigantesco Leviatã Melvillei, um predador pré-histórico que viveu há cerca de 13 milhões de anos, com mandíbulas enormes e dentes que ultrapassavam 30 centímetros. Ele dominava os oceanos de sua época e demonstra que monstros marinhos realmente existiram, embora não sejam o mesmo Leviatã descrito nas antigas escrituras. Mesmo assim, a ciência faz uma importante ressalva: grande parte do fundo dos oceanos permanece pouco explorado. Novas espécies continuam sendo descobertas, lembrando que o mar ainda guarda inúmeros mistérios. Talvez o verdadeiro legado do Leviatã não seja provar a existência de um monstro lendário, mas nos lembrar de que ainda sabemos muito pouco sobre o mundo oculto sob as águas. Mesmo após milhares de anos, o Leviatã jamais desapareceu da imaginação humana. Seu nome ultrapassou os limites das antigas escrituras e passou a habitar livros, filmes, séries, jogos e histórias de terror. Em cada nova adaptação, ele assume uma forma diferente, às vezes como uma serpente marinha colossal, outras como um dragão das profundezas ou uma criatura capaz de destruir cidades inteiras. Essa constante reinvenção mostra que o Leviatã deixou de ser apenas um personagem da tradição religiosa e se transformou em um símbolo universal do desconhecido, representando tudo aquilo que a humanidade teme, mas ainda não consegue explicar. Talvez seja por isso que sua lenda continue viva, porque, enquanto existirem oceanos inexplorados, enquanto houver lugares onde a luz nunca chega, criaturas ainda desconhecidas pela ciência, sempre haverá espaço para imaginar que algo gigante possa estar escondido nas profundezas. E é justamente nesse encontro entre mito, história e mistério que o Leviatã continua navegando através dos séculos, mantendo viva uma pergunta que talvez jamais tenha uma resposta definitiva: o maior monstro do oceano existiu ou sempre existiu apenas dentro da imaginação humana? Leviatã talvez nunca tenha sido encontrado. Talvez jamais exista uma prova definitiva de que uma criatura como a descrita nas antigas escrituras realmente habitou os oceanos. Mas, ao longo de milhares de anos, seu nome sobreviveu às civilizações, atravessou religiões, inspirou navegadores e continua despertando a curiosidade de milhões de pessoas. Isso porque o verdadeiro poder do Leviatã não está apenas em sua possível existência, está no mistério. Os oceanos ainda escondem regiões que permanecem praticamente inexploradas. Em suas profundezas, onde a luz desaparece e o silêncio domina, novas espécies continuam sendo descobertas, lembrando que a natureza ainda guarda segredos capazes de desafiar nossa imaginação. Talvez o Leviatã seja apenas um mito, ou talvez represente algo ainda maior, o eterno fascínio da humanidade pelo desconhecido. Porque, enquanto houver águas escuras e abismos que nunca foram alcançados, sempre existirá a possibilidade de que alguma lenda tenha nascido de uma verdade esquecida pelo tempo. Talvez, nas profundezas do oceano, o último grande mistério da Terra ainda esteja esperando para ser descoberto.